e a gente começa aqui o pós-jogo na Samuca TV, depois de mais essa derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, dessa vez sendo derrotado pelo Fluminense, 1-0, gol de John Arias. Eu começo com você, Amanda Buru, os detalhes desta partida do Cruzeiro sendo derrotado no Rio de Janeiro. Pois é, Valu, um primeiro tempo que nós falávamos em que o Cruzeiro teve um volume razoável ofensivo, acabou ali tendo oportunidades de sair vencedor na primeira etapa, não conseguiu, não foi efetivo, não conseguiu aproveitar as oportunidades, e no segundo tempo eu esperava que o Cruzeiro pudesse emplacar na partida, consertando aquilo que não conseguiu na primeira etapa, mantendo um bom volume ofensivo, mas o que nós vimos é que tecnicamente o jogo do Cruzeiro ficou realmente muito ruim. Acho que a gente acabou se perdendo no contexto da partida, e a equipe do Fluminense, após fazer o seu gol, controlou muito bem o jogo, né? Não tem tanta técnica, não tem tanta capacidade coletiva, mas foi mais inteligente. E aí fez com que o Cruzeiro, em determinados momentos, aparecia esporadicamente no setor ofensivo, forçando o Fernando Diniz a fazer mudanças na segunda etapa, as mudanças essas que não surtiram efeito, principalmente no setor onde que nós precisávamos, acabou sendo ali mais do mesmo, né? É triste, Valu, é triste porque quando a gente leva em consideração o adversário, nós estamos falando aí do pior ataque da competição. Então, assim, se nós não estávamos felizes ao iniciar esse confronto, porque poderia o Cruzeiro ter aproveitado, a gente sai um pouco mais triste, infelizmente, desse jogo. Muito em consideração pelo que o Cruzeiro produziu na primeira etapa e não foi eficiente, e como vimos o segundo tempo do Cruzeiro. Realmente um jogo muito ruim. Tá aí, pode seguir, ô Pedro, por favor. O Cruzeiro faz um primeiro tempo onde ele cria muito volume de chance, o Cruzeiro não aproveita, e aí a gente até parecia ter uma espécie de presságio aqui no intervalo, quando a gente fala que o Cruzeiro precisava de matar, que o Cruzeiro precisava de marcar os gols, porque nenhum adversário tem dó do Cruzeiro. E aí o Fluminense tem uma oportunidade no segundo tempo, é um lance de uma bobeada do Gabriel Veron, ele deixa o John Arias fazer o movimento nas costas dele, o John Arias consegue finalizar e marcar o gol. As substituições do Cruzeiro não surtiram efeito, né, Valu, Amanda e torcedor que está nos acompanhando. O Cruzeiro perde o meio-campo depois da saída do Lucas Romero, muito espaço para o Fluminense poder jogar. Um Cruzeiro que erra muito, um Cruzeiro que tenta acelerar o jogo o tempo inteiro, um Cruzeiro que caiu muito fácil na pilha do Fluminense, o tempo inteiro fazendo faltinha desnecessária, em que pese a arbitragem bem ruim hoje, mas os jogadores do Cruzeiro também contribuíram, o Cruzeiro errando de maneira extremamente afobada, e aí na reta final o Cruzeiro vai para um desespero, o Fluminense basicamente acomodado, deixa a bola sair, faceira na lateral, faceira em cobrança de falta, e é um Cruzeiro muito pobre no segundo tempo. Tirando aquele lance do Matheus Henrique, que contou com uma excelente defesa do Fábio, tirando aquela finalização do Marlon, o Cruzeiro nada produziu. É um Cruzeiro que em nenhum momento incomodou o Fluminense. E aí a Amanda trouxe aqui ao longo da transmissão a estatística. O Fluminense não havia vencido nenhuma partida na ausência do Thiago Silva. Hoje vence o Cruzeiro. O Fluminense em nenhum momento produziu um volume ofensivo exacerbado para poder vencer o Cruzeiro. Só que parece que qualquer time que joga com o Cruzeiro, ele precisa de muito pouco para vencer o Cruzeiro. E parece que o Cruzeiro tem que escalar uma montanha do tamanho do Everest para vencer qualquer time que seja. Pode estar na zona de rebaixamento, pode estar já afundado na segunda divisão. Então, é um time que dificilmente ele consegue vencer com facilidade as suas partidas. Um Cruzeiro hoje, que no primeiro tempo, mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Quem quer sonhar com Libertadores, quem quer ser campeão da Copa Sul-Americana, não pode perder os gols que o Cruzeiro perde. Então, se o Cruzeiro deseja mesmo conquistar uma vaga na Copa Libertadores, conquistar o título da Copa Sul-Americana, ele vai precisar de muito mais. O que o Cruzeiro apresentou hoje não credencia ele a classificar para a Copa Libertadores e nem tampouco vencer a Copa Sul-Americana. Então, mais um jogo onde o Cruzeiro cria, não marca, e o adversário precisa de meia oportunidade para poder bater o Cruzeiro. É isso. Vamos seguindo aqui. Valu, adversário esse que mesmo tendo um jogo burocrático, como costuma atuar a equipe do Fluminense, seja jogando
no Maracanã, seja jogando fora de casa, conquistou sua 5ª vitória no retorno. Então, a gente que está prezando por Libertadores, se não mudarmos a atitude dentro do campo, o que a gente vai ver é sempre o nosso adversário tendo a oportunidade de alavancar dentro da competição, independente do momento em que está vivendo. O Cruzeiro passa a sensação para nós, torcedores, que é só mais um jogo. Enquanto isso, os nossos adversários comprometidos com a partida. E aí não estou falando porque brilhou os olhos do torcedor tricolor, não. Porque foi mais um jogo burocrático. Mas é mais um jogo em que ele conquista uma vitória. E quando a gente fala também da questão da postura e dos erros, a gente até pontua, né, Amanda? A desculpa antes e a parte da torcida, a crítica era completamente direcionada ao treinador. O Valu trouxe ao longo da transmissão aqui, todo mundo sabe, o Cruzeiro trocou o comando técnico. A culpa agora é de quem? Eu acho que o Fernando Diniz tem sua responsabilidade, mas há muito tempo a gente já falava de responsabilizar os jogadores. Quando tiveram vaias no jogo contra o São Paulo, quando tiveram críticas direcionadas no jogo contra o São Paulo, alguns jogadores foram para as coletivas e falaram que estava passando do limite. O torcedor do Cruzeiro ele não passou do limite. Se tem alguém que não passou do limite ao longo desse ano, é o torcedor do Cruzeiro. Agora, é o momento dos jogadores do Cruzeiro, porque hoje vão chegar na coletiva, aprendemos a lição, vamos aprender. O Cruzeiro já teve várias lições ao longo do ano e parece que o Cruzeiro não aprende. O Cruzeiro pega a lição, embola o papel e joga no lixo. Ele parece aquele aluno que o professor manda o bilhete ali para a mãe, olha, seu filho está com dificuldade em matemática. Ele embola o bilhete e não fala com a mãe, e segue com a dificuldade em matemática. Então, o Diniz tem uma parcela de culpa no jogo de hoje? Tem, mas os jogadores do Cruzeiro, eles precisam de apresentar uma postura melhor. Nós vamos para mais uma data FIFA. A volta dessa data FIFA, os jogadores vão voltar com a mesma postura? O Cruzeiro hoje errou passes e lances inadmissíveis para um time que está competindo para o que o Cruzeiro está competindo. O Fluminense estava desfalcado, o Fluminense não tinha o Germancano, o Fluminense não tinha o Thiago Silva, o Fluminense está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem extrema dificuldade para vencer suas partidas e hoje venceu o Cruzeiro, precisou de uma chance para vencer o Cruzeiro. Então, é o momento sim de cobrar a postura dos jogadores do Cruzeiro, porque a troca do comando técnico ela já foi feita. Segui aqui para registrar algumas mensagens no chat. O Samuel Venâncio, como já dissemos, se posicionando para a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após essa derrota do Cruzeiro para o Fluminense por 1-0. Vamos lá. Bom, daqui a pouco então eu consigo acessar o celular. Daqui a pouco então também o Samuel Venâncio se posicionando para ouvir o que o técnico Fernando Diniz tem a dizer, depois de um primeiro tempo onde o Cruzeiro criou oportunidades, na segunda etapa acabou sendo vencido pelo Fluminense num gol marcado pelo John Arias. Você falava, Amanda, do segundo tempo, e a gente dizia que ainda ao término da primeira etapa, o Cruzeiro teria no segundo tempo, obviamente, uma queda física, também uma queda técnica, algo comum acontecendo numa segunda parte de uma partida. Você entende onde que o Cruzeiro acabou pecando ali na segunda etapa para, claro, mesmo que não conseguisse repetir o desempenho da primeira etapa, mas que não conseguiu se manter até de certa forma organizado e também competitivo. O Fluminense foi ganhando confiança, foi ganhando terreno, até fazendo uma jogada de dois jogadores que tem muita capacidade no Fluminense e o gol da vitória. Valu, o Fluminense consegue o gol aos 9 minutos da segunda etapa e a partir daí desce um pouco mais as suas linhas porque não necessitava de se expor tanto ao jogo e nem ficar buscando a todo momento o ataque. E aí fez o Cruzeiro com que ele pudesse ter sido um time com mais inspiração, com mais criatividade. A partir do momento que o bloco está mais baixo, você força o jogo do Cruzeiro de ser mais criativo. E aí eu acho que nesse contexto o Cruzeiro acaba tendo muita dificuldade. Não quer dizer que o primeiro tempo sobrou criatividade. Ainda acho que o Cruzeiro no primeiro tempo poderia ter sido um time mais criativo, mas mais do que criativo, ter sido um time mais eficiente. E na segunda etapa faltou realmente criatividade, vontade do time em campo de mostrar poder de reação. Acho que a equipe do
do Fluminense controlou dentro das suas limitações o jogo na segunda etapa e o Cruzeiro acabou se perdendo. Se perde no tempo, se perde na cera, se perde nas faltas em excesso, que a arbitragem, para mim, também não utilizou dos mesmos critérios para poder fazer as marcações, e o tempo vai passando. E nesse contexto, o Cruzeiro vai cada vez mais demonstrando dificuldade em poder reagir dentro da partida. O que antes era volume e finalizações, o Cruzeiro nem isso conseguiu para a segunda etapa. Como disse o Pedro, né, um jogo realmente muito pobre para quem precisava empatar. E aí não adianta você querer buscar o segundo gol sem antes acontecer o primeiro gol. Acho que o Cruzeiro, em atitude, é o que mais me incomoda, Valor. Não era um jogo qualquer, não era um jogo a mais. O Cruzeiro tem um objetivo dentro da competição e precisava expor isso dentro da partida. E na segunda etapa, a sensação que fica era só de uma competição deixada de lado. Eu já senti isso do Cruzeiro em outros momentos e voltei a sentir nessa segunda etapa. É uma pena realmente. Se hoje temos duas vias, a sensação que fica é que o Cruzeiro está focando somente em uma. E quando o Samuel apontava a chegada dos jogadores no hotel, jogadores concentrados, tinham no semblante dos jogadores uma concentração, a gente até comentava que essa concentração ela precisaria ir para dentro do campo. E aí o Cruzeiro começa o primeiro tempo, tem as oportunidades, não demonstra essa concentração na hora de finalizar da melhor forma essas oportunidades, e quando vira o segundo tempo, essa concentração ela passa longe. Porque o gol que o Cruzeiro sofre é numa jogada onde o Ganso tem total liberdade para fazer o passe. O John Arias era o único movimento que o John Arias podia fazer e ninguém estava ali para poder marcá-lo. E ele consegue entrar na área e finalizar com uma facilidade absurda. E aí, ao longo da partida, o Cruzeiro entra muito fácil no que a Amanda falou, no jogo do Fluminense. O Fluminense baixa o bloco, o Fluminense opta por fazer falta, o Fluminense opta por demorar a bater um lateral, e os jogadores do Cruzeiro, em nenhum momento, eles tentam um jogo de aproximar, de tentar tocar a bola, de ser uma opção de passe. Não, é tentar acelerar o jogo demais, é devolver a bola para o Fluminense, é ter que ficar o tempo inteiro correndo para trás porque errou um passe, ou porque segurou a bola mais do que deveria. Então, assim, o Cruzeiro no segundo tempo completamente desconcentrado. E aí, se no jogo contra o Vasco o Cruzeiro demonstrou um poder de reação ali depois de sofrer o gol, no jogo de hoje foi um Cruzeiro que praticamente ele aceitou o que o Fluminense ditou para a partida. Se o Fluminense quisesse ficar tocando a bola ali no segundo tempo, o Cruzeiro aceitaria. E aí é muito pouco para um time que quer se classificar para a Copa Libertadores. Os outros adversários, eles estão tendo boas performances. Aqueles times que estão abaixo do Cruzeiro, eles estão crescendo de desempenho. Daqui a pouco o Cruzeiro viu o G6 escapar. Se já não escapou, e aí não tem mais o que fazer. Vai ter que apostar todas as fichas na Copa Sul-Americana. Mas aí eu vou repetir. O Cruzeiro vai apostar as fichas num torneio de mata-mata com esse aproveitamento das finalizações? O Cruzeiro vai jogar contra o Lanús, tendo que decidir na Argentina, com os jogadores que chegam na cara do gol e escolhem a pior forma possível de finalizar? A gente fala de comando técnico, a gente fala de opção de jogador, do treinador, a gente fala de escolhas da diretoria, mas é necessário também falar da postura dos jogadores. Eu sei que esse é o elenco que o Cruzeiro tem, e é por isso que o torcedor cobra a postura desses jogadores. Cobra ímpeto, cobra vontade, cobra tranquilidade quando tiver a bola no pé para escolher a melhor opção, porque o que o Cruzeiro mostrou hoje foi longe de ser isso. Bom, agora sim, consegui registrar aqui as milhares de mensagens. O Luiz Felipe está falando, espero que fique o aprendizado. Fizeram campanha para queimar o Seabra achando que o nosso elenco era espetacular. Torcida e imprensa terão participação direta na eliminação do Cruzeiro na Sula. Parabéns. O Lucas Nunes está aqui. Caio Jorge é um dos piores atacantes que já vi no Cruzeiro. Um bagre que custou 7 milhões de euros. Parabéns ao Pedrinho que contratou o Fraco Matos. Algumas mensagens aqui. O Samuel Venâncio está por lá se posicionando para entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. E a verdade é que também o Cruzeiro acaba recuperando, né? Um time que estava... O Fluminense venceu na mesma rodada que o Cruzeiro venceu. Quando o Cruzeiro venceu ali no dia 1º o Atlético Goianiense por 3-1, o Fluminense venceu o São Paulo jogando no Maracanã. E desde então também o Fluminense não vencia, 3 derrotas seguidas, derrotas contra o Juventude fora de casa, em um jogo que ele saiu à frente, acabou perdendo ali em poucos minutos,
Depois aquele clássico contra o Botafogo, onde o Felipe Melo acabou entregando ali a bola. E por último, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, que é visto como boa parte das pessoas que acompanham o campeonato como um time virtualmente rebaixado, exatamente por estar na última colocação. Samuel, você vê aí na tela, vai procurando ajustar a câmera, vai procurando também ajustar a sua melhor posição para que a gente possa ver e ouvir com a melhor qualidade de som e imagem aqui na Samuca TV a coletiva do técnico Fernando Diniz. Não é isso, Samuel? Diga lá. Isso. Vamos ver aí quanto tempo que vai demorar o Fernando Diniz para essa entrevista coletiva. Ele que voltou a ficar à beira ali do gramado, né? E com certeza tem muita coisa para falar sobre essa derrota do Cruzeiro aqui no Maracanã, e depois a gente tenta ir para a zona mista e vamos seguir, obviamente, com a repercussão desta derrota do Cruzeiro e da forma como foi aqui no Maracanã. Beleza, Samuel posicionado aí para entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro de fato, né, ô Pedro, faz dá uma sobrevida para o Fluminense nesse momento, porque o Fluminense, aquela moral que a gente esperava que o Cruzeiro fosse para a data FIFA e até jogar a pressão para cima do Bahia, vencendo o Fluminense, deixaria o Bahia com a necessidade de vencer o Flamengo dentro de casa no jogo do próximo final de semana. É o Fluminense que sai e que vai ficar olhando, por exemplo, o Vitória, que vem a Belo Horizonte, inclusive, enfrentar o Atlético Mineiro. Um respiro, né? Depois de uma sequência de muitas pancadas, o Cruzeiro acabou proporcionando isso ao Fluminense. Novamente, né, Valor, no campeonato, o Cruzeiro dá a oportunidade de um time que não vivia um bom momento se recuperar. Foi assim com o Internacional, não à toa hoje o Internacional até passa o Cruzeiro na tabela. Foi assim com o próprio São Paulo, que tinha tudo para vivenciar um baque ali pós ser eliminado da Copa do Brasil, e o Cruzeiro fez questão de ceder 3 pontos dentro do Mineirão para os reservas do São Paulo. Então é um Cruzeiro que é marcado nesse campeonato por facilitar a vida de times que não têm boas performances. O Fluminense, a gente fala mais uma vez, está brigando na parte de baixo da tabela, não vence. A última vitória do Fluminense foi justamente quando o Cruzeiro teve a sua última vitória contra o Atlético Goianiense, e o Cruzeiro precisou de ceder uma chance ao Fluminense para deixar o Fluminense vencer esses 3 pontos e ir para a data FIFA com certa tranquilidade. Então o Cruzeiro não consegue vencer os times do G10, que são ali o grupo onde o Cruzeiro está próximo, e parece também não conseguir vencer os times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então é uma situação preocupante. E aí, se o Cruzeiro quer se classificar à Copa Libertadores, esse desempenho apresentado pelo Cruzeiro nem de perto vai colocar o Cruzeiro nessa situação. O Cruzeiro não apresenta nada de um time que queira brigar pela Copa Libertadores. O torcedor, mais uma vez, ele vai se apegar a uma pausa na data FIFA para que o Cruzeiro possa, quem sabe, aprimorar as questões que estão erradas e aí, num cenário mais positivo possível, voltar muito bem e conseguir se recuperar contra um time forte do Bahia, que é um concorrente direto do Cruzeiro a uma vaga por Libertadores. Então, de novo, o torcedor vai viver da expectativa de uma melhora na data FIFA, porque nos últimos jogos o Cruzeiro não apresentou um bom desempenho. Hoje teve até oportunidades no primeiro tempo para, quem sabe, garantir uma vitória na primeira etapa. Não é nem garantir uma vitória ao longo do jogo, era no primeiro tempo. O Cruzeiro teve oportunidades claras para poder sair do Maracanã com os 3 pontos. E mais uma vez o Cruzeiro não aproveita essas oportunidades e o adversário consegue pontuar em cima do Cruzeiro. E assim, né, Pedro, quando a gente olha a tabela após esse jogo do Cruzeiro, ele não vai ser ultrapassado nessa rodada, mas ele vai ficando numa espécie ali de meio do nada, né? Principalmente quando a gente pensa no caso de vitória do Bahia, caso vença o São Paulo, vença também na rodada, o próprio Internacional, ele está ali distante do Vasco ainda, 7 pontos do Vasco, que é o 9º colocado, a 7 pontos do Vasco. O Vasco tem 36, o Cruzeiro 43, mas caso Bahia, Inter, São Paulo, o São Paulo vou até tirar o São Paulo aqui, o São Paulo já está aí colocando uma margem de 4 pontos
para o Cruzeiro, mas principalmente se Inter e Bahia vencerem os seus jogos, o Cruzeiro vai ficar a 5 pontos, então, e fica exatamente, você pega a tabela e olha assim, até meio bizarro, né? O Cruzeiro tá numa faixa que é só ele, perdeu a chance de, vencendo hoje, chegar aos 46, tirar o Bahia do 6º lugar. Então, é essa situação, além da situação psicológica, né, que fica o Cruzeiro, o elenco, para essa data FIFA, poderia ser um clima melhor, né, ô Pedro, que os próprios técnicos sempre dizem que é muito melhor você trabalhar num ambiente de vitória. Vai ser um ambiente bastante carregado nessas semanas de data FIFA na Toca da Raposa 2. E além de estar no limbo, né, Valor, digamos assim, dentro da tabela, incomoda muito o torcedor a postura. Se o Cruzeiro fosse aquele jogo ali que o Cruzeiro batalhou muito, no segundo tempo o goleiro, quem sabe, tivesse feito grandes defesas e aí uma chance ali, o Fluminense marcou o seu gol. Não, foi um Cruzeiro que no segundo tempo aceitou muito fácil o que o Fluminense quis. Quando perdeu para o São Paulo, foi um Cruzeiro que aceitou muito fácil o que o time reserva do São Paulo ofereceu. Contra o Internacional, com um jogador a mais no Mineirão, um Cruzeiro que viveu de chuveirar a bola na área, mesmo o adversário tendo um jogador a menos. Então, além da posição na tabela, tem a questão do fator psicológico, como você disse, é um time que não consegue vencer há muito tempo, que vê os adversários somando pontos, somando boas apresentações, e o Cruzeiro ali nesse limbo, com a postura que incomoda o torcedor, com a pontuação que incomoda, com uma dificuldade de encostar nos times que estão brigando pelo mesmo objetivo. Então, isso é o que deixa o torcedor mais chateado e que deixa o torcedor mais incomodado. Então, a gente espera, mais uma vez, que essa data FIFA seja diferente das outras e que o Cruzeiro consiga se recuperar, porque com esse nível de apresentação, com esse desempenho, com essa postura, dificilmente o Cruzeiro se garante no G6. Assim como na vida, né, Valor, no futebol também tudo tem seu preço. E aí, para o Cruzeiro encontrar um ambiente mais favorável, precisava ter pensado isso antes de perder os gols que perdeu, principalmente no primeiro tempo, né? E aí o futebol cobra, não tem jeito. Não existe um ambiente mais favorável após uma vitória, e quando a vitória não vem, realmente o ambiente não favorece. A equipe do Fluminense encarou esse confronto contra a equipe do Cruzeiro, Valor, pensando exatamente como ele poderia se fortalecer com essa data FIFA, né? É tempo também para todas as equipes trabalharem. O Fluminense tem pela frente, na sequência, um clássico contra o Flamengo e depois mais 2 confrontos diretos contra o Vitória e Grêmio. E precisava fazer desse confronto contra o Cruzeiro uma final de campeonato. Ah, mas não jogou como uma final de campeonato. Mas foi eficiente a ponto. Se hoje fosse uma final de competição, o Cruzeiro teria perdido. E aí é que a gente fala, o futebol nem sempre é volume de jogo, nem sempre é porcentagem, nem sempre são números. Futebol é bola na casinha, é gol, é vitória. E foi mais eficiente a equipe do Fluminense aproveitando melhor. E o preço que se paga é exatamente isso que a gente acabou de falar. Um ambiente de maior pressão, um ambiente que precisa de um retorno de uma forma imediata, vai ter um tempo razoável para trabalhar, mas todas as outras equipes, os concorrentes diretos, também vão ter tempo para trabalhar. E precisa o Cruzeiro, mais uma vez, ser mais efetivo, mais uma vez, ser melhor do que os seus concorrentes diretos. Agora, assim, a coisa vai ficando cada vez mais estreita para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais 9 jogos, né, daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Já perdeu, por seus próprios esforços, a capacidade de fazer o confronto contra o Bahia, um confronto direto, né? A menos que você tem que... Agora é aquele negócio, né, Pedro? Quando você deixa de fazer a sua parte dentro de campo, o Cruzeiro começa... Estou falando a parte interna do Cruzeiro, porque internamente esse discurso vem de dentro do Cruzeiro, da luta pelo G6, para ficar entre os 6 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, já não está mais nos pés, né, Pedro? A partir de hoje, dessa rodada, o Cruzeiro começa a olhar para os adversários e a torcer para algum tipo de sorte, por exemplo, a torcer para um empate do Bahia contra o Flamengo, um tropeço do Internacional fora de casa contra o Corinthians, que são jogos difíceis para essas equipes também, para ver o que acontece
lá no confronto do dia 18. E quando você passa a colocar o seu caminho no campeonato nos pés dos outros adversários, a gente sabe bem como que é difícil as coisas acontecerem, né, Pedro? Quando a gente comenta aqui, né, Valu, Amanda e o torcedor que está acompanhando sobre o G6, é apenas repercutindo a fala do que o departamento de futebol do Cruzeiro traçou como planejamento. Se me perguntar hoje o que eu acho sobre esse objetivo de G6, eu diria que ele está praticamente descartado. Pelo nível de apresentação do Cruzeiro, pelo nível de apresentação dos adversários. Só que a gente segue repercutindo porque é algo que a diretoria trabalha como objetivo. Então, se o objetivo do clube é esse, precisa de produzir mais. E aí o Valu comentou muito bem. O Cruzeiro tinha a possibilidade de ir para o jogo contra o Bahia pós-data FIFA, levando isso como um confronto direto para, quem sabe, até o Cruzeiro abrir uma margem maior contra o Bahia. E a gente vê que provavelmente isso não vai acontecer, mesmo que o Bahia não consiga somar pontos diante do Flamengo. É um Cruzeiro, de novo, que produz muito pouco para uma diretoria que julga o G6 como objetivo desse time. Então, se esse é o objetivo ali que sai internamente, né, para o resto, para o torcedor ou para o jornalista, precisa de ter uma cobrança interna muito forte, porque o que vem sendo apresentado nem de perto é um futebol de um time que briga pelo G6.